Bemol saltitante, um ratinho ao piano. O ratinho bemol saltitante adorava a música, por isso vivia dentro de um piano. Era um lugar amplo, elegante e quentinho, mas o que mais lhe agradava era que todos os dias ele podia ouvir música durante horas. O dono do piano era um pianista que adorava a sua profissão, pelo que passava dias inteiros a tocar e tocar. Sonatas, rapsódias, partitas e outras peças de música ecoavam pela enorme sala e escapavam pelas janelas. Bemol gostava de se sentar num cantinho tranquilo ao fundo da caixa de ressonância e desfrutar das baladas de amor. Gostava de dançar entre os abafadores quando o pianista tocava uma marcha. O pianista estava sempre radiante com seu piano. Tinha um som estupendo, surpreendente. Não afinava havia anos. O que o pianista não sabia era que durante as noites o pequeno bemol se encarregava de esticar e afinar as cordas e limpar o pó que se acumulava entre as teclas. Bemol gostava de ter a sua casa em ótimas condições. Algumas noites o ratinho se divertia a patinar sobre a tampa do piano. Outras, passava-as lendo e decorando as partituras que o pianista deixava sobre a estante. Os outros ratos que viviam na casa consideravam Bemol um louco. Em vez das pequenas festas nas paredes, das caixas no sótão ou dos livros ao fundo da biblioteca, preferia viver num piano. Isso era de doidos. Além de que, o risco de ser descoberto pelo pianista era enorme. E, se tal acontecesse, o homem saberia que tinha ratos na casa, e o que seria uma desgraça para todos os ratos. O Conselho dos Ratos se reuniu para tratar do assunto e pôr ordem no rato rebelde. Bemol saltitante, disse o rato mais velho. É decisão deste conselho que a partir desta mesma noite abandones o piano como sua casa. Pões toda a comunidade em risco e isso não podemos permitir, de modo que terás que viver aqui conosco. Bemol tentou argumentar com o ancião, mas ele interrompeu. Bemol, não se fala mais nisto. Já está decidido. Contudo, preparamos-te uma das caixas mais cômodas da cave. É de madeira, está cheia de novelos de lã. Além disso, encontra-se na última prateleira. Um ótimo lugar. Se queres ser um membro desta comunidade, terás que aceitar a nossa decisão. Bemol podia estar louco, mas era um bom ratinho, de maneira que aceitou aquela decisão, pensando no bem de todos. A caixa não podia ser melhor, cômoda e bem situada. Como forma de lhe desejarem as boas-vindas, os outros ratos tinham-lhe deixado 3 pedacinhos de queijo. Mas Bemol estava triste. E como fazia falta o piano. Na primeira noite, comeu um bocadinho de queijo. Com os outros 2, fez tampões para os ouvidos. Funcionou. Não ouviu nada toda a noite e depressa adormeceu. No dia seguinte, quando lhe deu fome, comeu um dos tampões de queijo. Devagarinho, as notas de uma preciosa melodia chegaram da sala de música e foram entrando pelo seu ouvido direito. Bemol sentiu uma imensa vontade de correr em direção ao som, mas fechou os dentes, tapou a orelha com a mão. Assim, passou o dia inteiro, com a mão e um pedaço de queijo a tapar os ouvidos. Ao terceiro dia, Bemol comeu o último pedaço de queijo. E assim ficou sem tampões. Logo chegaram aos seus ouvidos, dos confins da sala de música, as primeiras notas da fantasia Kortakovsky. Sem dúvida, a obra musical mais bela e mais complexa uma vez escrita para piano. A primeira reação foi tampar de novo as orelhinhas, mas sem querer começou a trauteá-las.
Primeiro retirou uma mão, depois a outra. E sem poder evitá-lo, desatou a correr escada acima em direção à sala de música. Atravessou vários tapiques, subiu pela canalização e chegou até a pequena fresta na parede da sala de música. Ali estava o pianista, a interpretar aquela peça maravilhosa. Tenho que chegar ali, pensou Bemol. E sem querer parar para pensar, desatou a correr em direção ao piano, arriscando-se a ser descoberto. Mas Bemol teve sorte e chegou aos enormes pés do piano sem ser visto. O pianista estava concentrado, movendo vertiginosamente as mãos sobre as teclas. O ratinho subiu pelo piano e escondeu-se atrás da estante. Esse seria o lugar indicado para desfrutar do belíssimo concerto. Que belo regresso a casa, na primeira fila, a ouvir a fantasia Kortakovsky. A música era cada vez mais complexa. O pianista via-se e desejava-se para chegar a todas as teclas. O pequeno Bemol continuava atrás da estante, movendo seus dedinhos sobre o teclado imaginário, até que chegou o último andamento, o mais complicado. Nenhum pianista, depois de Kortakovsky, tinha sido capaz de interpretar corretamente. Bemol respirou fundo e preparou-se para escutar a parte final. As notas multiplicavam-se por 10, cada vez mais rápidas e cada vez mais belas. E então, já no fim da escala mais difícil, aconteceu. Uma nota fora de lugar soou como um chiar de uma porta em meio à melodia. Maldição! Não é assim! Gritou o pianista, dando um soco no teclado. Jamais conseguirei alcançar essas notas. Bemol ficou imóvel, cruzando os dedos enquanto repetia a escala mentalmente. Então, o pianista respirou fundo e disse: Está bem, vou tentar mais uma vez. E começou de novo o último andamento. As suas mãos foram acariciando as teclas cada vez mais depressa. Em boa verdade, pareciam montes de borboletas voando enlouquecidas. Bemol, com seus dedos cruzados, pensava em cada nota e em cada tecla, mesmo antes do pianista as tocar. E então, voltou a acontecer. 2 notas trocaram de lugar e o resultado foi um som bem desagradável, como um puxão de orelhas. Desta vez foi Bemol quem gritou: Maldição! E de imediato tapou a boca. Todavia, o pianista não o ouviu. Tinha começado a caminhar pela sala murmurando aborrecido. Além disso, a voz dos ratos não era grande coisa. O homem voltou a sentar-se sussurrando: Muito bem, última tentativa. Bemol continuava escondido, mas quando as notas começaram a soar, não conseguiu conter-se. O pianista estava quase a chegar, ao mesmo compasso que o fizera falhar. E foi então que o ratinho saltou de trás da estante e com um salto certeiro foi cair exatamente sobre a tecla, sobre a nota que o pianista não conseguia alcançar. Bemol não acreditava no que acabara de fazer. Estava em cima de uma tecla, com as mãos sobre os olhos, à espera de um murro que o fizesse um purê. E o que seria pior, acabara de pôr em sério risco os outros ratos. No entanto, perante a sua surpresa, o homem falou: Muito bem, ratinho. Se importa em repetir? Bemol rapidamente concordou com um aceno de cabeça. O pianista começou a tocar novamente. E o pequeno roedor saltava e saltava sobre as teclas exatas no momento certo. Assim, estiveram toda a tarde tocando a 2, a peça mais complicada e bela alguma vez escrita para piano. Então, o homem compreendeu o segredo da fantasia Kortakovsky. Havia sido escrita para ser tocada por um pianista e um rato. Assim, fizeram a partir de então. Então o músico deixou de tocar e o ratinho pensou que seria o seu fim. De modo que, se alguma vez tiverem a sorte de assistir a um recital de piano,
prestem bem atenção se é um ratinho que salta de tecla em tecla entre as mãos do pianista. Assim, vocês saberão que estão a tocar a fantasia para pianista e rato de Kornakovsky. História de Antônio Amago, bemol saltitante, o ratinho no piano.